Bom dia a todos, né? Eu sou Antônio Uras, eu sou presidente da Associação de Ex-Alunos do INSEAD aqui no Brasil. Estamos aqui com mais um evento nosso. Obrigado aí por todo mundo dispondo a investir o tempo aí num tema tão importante para a gente falar agora de manhã cedo. Como fazemos costumeiramente aí nas nossas aberturas, né? Fazer um merchan aí do nosso próximo evento. Que vai ser um evento aí esportivo, cultural, né? Então a gente vai fazer uma confraternização aí de final de ano com churrasco e beach tênis. A gente vai estar logo aí abrindo aí as inscrições, né? E a ideia aí, depois aí de um ano, né, ou de 2 anos aí bem difíceis, aí que a gente possa se encontrar, seguindo, claro, todas as regras de segurança, inclusive vamos estar com lugares limitados, né? Para fazer uma atividade aí eu vou passar a palavra para a Luciana e para a Estela, né? A Luciana é a líder aí do clube de mulheres em negócios do INSEAD, o Women Business Club, né? Ela vai apresentar aí os nossos distintos speakers aí de hoje e explicar a dinâmica aí para vocês. Então, de novo, bom dia, obrigado aí por estarem aí conosco. Luciana, apresenta, por favor, aí os nossos convidados. Bom dia, super obrigada pela intro. Eu sou a Luciana Batista, sou MBA do INSEAD da turma de 2006, sou sócia da Bain Company, e aqui eu colidero junto com a Estela, que está aqui com a gente, o INSEAD Women Business Club Brasil. Eu sei que hoje a gente tem alguns colegas também de outras organizações, mas só para contar um pouquinho, a gente, como INSEAD Women Business Club, a gente está conectado com uma rede de clubes, né, do INSEAD ao redor do mundo, né, e parte dessa troca é muito com essa vontade de promover né, um pouco a consciência sobre, né, a necessidade de se aumentar a participação de mulheres em posições de liderança como um todo, né? Então, e através desses eventos, o que a gente tenta fazer, né, mostrar tanto assim, os múltiplos caminhos, né, de carreira que mulheres de sucesso e exemplos de mulheres que ocuparam posições de destaque também tomaram. E nesse contexto, acho que só também trazendo, aproveitando o fato da gente ter vários homens aliados também no evento, né, a gente sabe que os números não são os mais animadores, né? A gente, por exemplo, fiz uma pesquisa há 2 anos atrás em conjunto com o LinkedIn e a gente via que 82% das mulheres acreditam que paridade de gênero nas empresas deveria ser prioridade, assim como 2/3 dos homens, então também são a maioria, mas que menos de 40% dos respondentes acreditavam que as suas próprias organizações estavam fazendo a coisa certa para promover igualdade de gênero. E não à toa, né, a participação das mulheres que entram no mercado profissional com curso superior, sendo 60% das profissionais, a gente vê que apenas menos de 5% dos CEOs das grandes empresas brasileiras são mulheres. E quando a gente coloca questões de interseccionalidade, né, então de raça, de orientação sexual, os números são ainda mais desafiadores. Então, nesse contexto, é impossível também de não pensar, né, e o próximo passo, né, a gente pode ser sempre que olhar também a posições de conselho, que, em última instância, é o órgão que muitas vezes influencia muitas das decisões e estratégias das empresas. E você sempre pode olhar e falar assim, não, mas se tem poucas CEOs, tem poucas candidatas. Ou você pode inverter esse olhar e dizer, não, se a gente quer mudar as organizações e puxar mais mulheres para as posições de liderança, o conselho tem um papel essencial e são múltiplos os perfis que podem criar um bom conselho. E é nesse contexto que a gente vai ter essa conversa hoje, tá? E a gente tentando ampliar aqui essa discussão, de uma discussão de pauta de conselhos de gênero, mas também de outros perfis de diversidade, diversidade racial, diversidade de perspectivas, de idades, né, que são todos elementos que compõem o sucesso e um conselho efetivo. Então, para isso, eu tenho um prazer enorme de estar aqui com alguns candidatos ilustres, e eu queria, antes até de apresentá-los, também fazer um agradecimento às instituições apoiadoras desse evento,
A gente tem o prazer aqui de ter a WCD, que a Leila vai falar um pouquinho mais, mas tendo sido Women Corporate Directors, uma das entidades que mais tem promovido essa pauta de diversidade em conselho nos últimos anos, no Brasil e no mundo, e também o apoio do PDEC, que é o Programa Diversidade em Conselho, que tem como objetivo também preparar mais mulheres, né, para ocupar estas vagas de conselho. Então, queria agradecer também as duas entidades e os participantes que também se juntaram a nós dessas duas entidades apoiadoras. Então, com isso, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui dos nossos panelistas de hoje. A gente tem a Leila Lória, que é conselheira de empresas familiares e de capital aberto, presidente do IBGC e co-chair do WCD, além de várias outras histórias interessantes da trajetória que eu não vou roubar um pouco a bio dela. A Jandareci Araújo é executiva do mercado financeiro na área de sustentabilidade. Ela foi subsecretária de empreendedorismo para micro e pequenas empresas do estado de São Paulo, diretora do Banco do Povo Paulista e hoje é conselheira na CUNUME e no CIE, e também no Capitalismo Consciente do Brasil. Então, Janda, muito obrigada por estar aqui com a gente também, e a gente está louco para ouvir um pouco mais sobre sua trajetória. E o Fernando Carneiro, o aliado aqui do nosso trio de panelistas, ele é sócio da Spencer Stuart, e onde ele lidera as práticas de CEO de conselhos de administração para o Brasil, para a América Latina. Então, vocês sabem que ele é, sem dúvida, um grande influenciador dessa pauta nas grandes empresas, e tem sido um grande aliado da causa. A Spencer é uma das apoiadoras ali do programa Diversidade em Conselho, inclusive, então adoraria ouvir também. A gente vai ouvir também essa perspectiva do Fernando como homem, como recrutador e como aliado também à causa de diversidade. Então, com isso, vou passar aqui a fala à Leila para começar contando para a gente um pouco mais da sua trajetória e muito sobre quais são as escolhas que você fez e como que foi ocupar tanto cadeiras de destaque na posição executiva, mas também essa migração para o mundo de conselhos e também de ser engajada com pautas de governança hoje na presidência do IBGC. Ok, obrigada, Luciana, bom dia, obrigada pelo convite, INSEAD e Luciana. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da história. Sempre quando me convidam para falar, eu posso, de fato, agregar qual o insight que eu posso deixar dependendo do público que nos assiste. E eu acho que uma das coisas que eu queria começar para falar, como é que eu parei no mundo da governança, porque eu sei que ainda tem no alumni do INSEAD muita gente que ainda não está no mundo da governança, né? E eu acho que a ida de executiva para o mundo da governança é uma transição importante e que tem que ser viradas algumas chaves, que eu costumo dizer. E o que me motivou para ir para o grupo de governança? Primeiro, eu atuava em conselhos de investidas das empresas que eu trabalhava como executiva. E eu sempre comparava o que era uma atuação executiva do que era uma atuação de um conselheiro dentro do mesmo grupo. E eu tinha uma visão meio crítica, eu achava que eu devia ser diferente como conselheira, mas não sabia bem exatamente como é que era, porque a gente vivia 90% do tempo como executivo e 10% atuando nesses conselhos. Depois, num outro momento, eu comecei a me reportar a conselhos, que eu acho que é uma experiência que algumas de vocês devem estar tendo. E aí, quando você começa a se reportar como CEO a conselho, eu, por exemplo, fiquei com uma visão muito crítica. Eu achava que o conselho devia ajudar mais a gestão, achava que o conselho devia estar mais próximo. Eu criticava aquele conselho meio protocolar, que chegava lá, fazia uma ou duas perguntas inteligentes para dizer que estava contribuindo, ticava, aprovava a demonstração, mas não contribuía com o negócio. Então, a gente sempre acha que quando a gente vai chegar lá, a gente vai fazer diferente. Então, eu tinha uma expectativa de atuar em conselhos e fazer diferente. E quando eu saí da vida executiva, antes de eu sair da vida executiva, eu já comecei a fazer curso no IBGC, e eu falei assim, não, agora eu quero me dedicar à atividade de conselheiro. E é interessante, quer dizer, o primeiro insight que eu
eu passo pelo menos, eu comecei a perceber que, apesar de que nos cursos que eu comecei a fazer, os temas todos eram conhecidos meus, eu atuava naquela, mas de uma forma diferente. A atuação naquele tema, como conselheiro, era muito diferente. Então, eu percebi que eu precisava estudar, eu precisava me preparar para ser uma boa conselheira, que era diferente quando eu era executiva, que eu tinha uma visão de executiva, e eu só queria que o conselho me ajudasse mais, né? Mas o conselheiro tem que fazer muito mais do que isso. Então, a primeira coisa que eu acho que foi importante foi a gente complementar a formação. O primeiro curso que eu fiz, depois do curso do IBGC, foi um curso de riscos, Risk University da KPMG, que eu até eu não gosto de fazer propaganda de nenhum curso, mas que eu acho importante essa área de risco para quem foi executiva e empreendedora o tempo todo, porque a coisa que eu menos gostava de ver como executiva eram os riscos. Aquele mapa de risco, quando chegava o pessoal da auditoria para me mostrar, eu falei, não vai acontecer isso, eu faço tudo para que não aconteça isso, vai dar tudo certo. E quando você é conselheiro, você tem que ter uma outra visão. Então, eu acho que a primeira coisa que foi importante foi complementar alguns conhecimentos e tratar de coisas que nunca foram muito fortes na minha vida profissional. E, a partir daí, eu comecei a frequentar o IBGC, porque ali era um mundo da governança, eu conversei com várias pessoas que me deram dicas, eu disse, não, você tem que estar lá. Comecei a dar aula de compliance, que também era uma coisa que não era uma coisa forte enquanto executiva. Eu sempre fui focada em negócio, marketing, comunicação, crescer negócios, etc. Aí, compliance, mas eu me obriguei a me especializar e coordenei o curso de compliance do IBGC, isso está no meu CV. Então, acho que a primeira coisa que você tem que, para ir no mundo da governança, você tem que complementar e depois você criar a sua marca, né? Que eu acho que é super importante criar uma marca. O que você traz, o que você contribui para aquele conselho? Eu costumo dizer que o primeiro conselho é quase como o primeiro emprego. Não é fácil, não adianta dizer que é fácil. Eu achei que eu ia ter como diria a minha mãe, é uma fila esperando por você, minha querida, porque você é tão boa que todo mundo vai querer. E não acontece isso, né? Não tem uma fila esperando por você. Você acha que você é melhor do que você acaba sendo naquela nova atividade que você está abraçando. Então, você tem que ter paciência, a gente vai ouvir falar sobre isso, mas eu acho que outra coisa, tem que ter paciência, tem que take your time, para conhecer um outro headhunter, que eu não vou falar o nome, que é concorrente do Fernando, me disse uma coisa, sabe aquele seu caderninho de contatos, etc? Esquece ele não vai te ajudar para ir para conselho. É outro network que você tem que criar. Então, outro insight é que você tem que frequentar lugares diferentes, você tem que começar a ter um network diferenciado, porque, diferentemente da vida executiva, e eu posso falar isso porque sou completamente isenta, acho que um dos grandes problemas hoje é o fato de poucas posições de conselho ainda serem feitas por empresas de executive search, que são searches muito mais profissionais, que são muito mais estruturados. Como é muito indicação, a grande maioria, o Fernando vai poder contar para a gente, ainda é indicação, você acaba perpetuando os padrões, os critérios de hoje. E na vida executiva não era assim, foi outra coisa que eu estranhei muito. Falei, com quem que eu tenho que falar? Não, peraí, as vagas não estão lá. Mas aonde estão as vagas? Quando você descobria a vaga, ela já tinha sido ocupada. Isso ainda acontece, mas a gente está aí no processo de transformação que vai ser o tema. Mas, enfim, só para falar um pouco, eu tinha vontade de ir para a governança, não sabia exatamente o que era, fui descobrindo aos poucos, continuo descobrindo, e o IBGC, para mim, é uma escola. Realmente, o IBGC tem eventos de todas as naturezas, vou fazer um pouco de merchan também aqui, Antônio, mas é lá que eu tenho aprendido muito os diversos aspectos da governança e como ela está evoluindo, deixando de ser um conselho protocolar, burocrático, muito mais um conselho engajado. Aliás, o propósito da WCD é construir conselhos inovadores e engajados. Então, isso é o que me motiva lá. Com relação à causa da diversidade, eu confesso que até muito tempo na minha carreira eu não tinha consciência de que o problema era tão sério. Eu tinha uma miopia, e eu gosto sempre de ser muito transparente com isso. Eu achava que eu tinha tido oportunidade, então, por que não? Todas deveriam ter. Senti, como todas as mulheres, no momento da maternidade, um baque, porque
parece que você deixa de ser considerada na lista das que podem ser promovidas, isso eu senti, mas depois, como eu continuei galgando lá minha carreira, achei que não tinha problema. Quando, num dia, Ana Paula Chagas, que é uma outra redatora, me ligou, falou assim, eu quero formar um grupo são 10 mulheres executivas, etc., porque ela estava, naquele momento, muito incomodada, como nós ainda estamos, com o número de mulheres, e não era só conselho naquele momento, era vida executiva. Eu concordo que não adianta falar, a gente vai focar em conselho, mas é na vida executiva. Muito poucas mulheres, o que a gente pode fazer? Enfim, então, a gente criou um grupo, que foi o embrião da WCD, de fato, que foi a Atena. A gente se reunia assim, na hora do almoço, num sábado, pagava do bolso pesquisas para tentar começar a discutir. Isso já tem mais de 15 anos, 15 anos que depois veio a WCD. E foi aí que a gente começou a fazer, não tinha muito dado aqui no Brasil, tinha a Catalyst lá nos Estados Unidos, e a gente começou a ver os números de lá, também não eram animadores, a gente começou a levantar números, começou a discutir, ali foi quando eu comecei a realmente perceber que a gente precisava fazer alguma coisa, precisava se engajar, e comecei a dedicar um tempo, ainda reduzido, porque eu estava na vida executiva, à causa das mulheres. E quando eu saí da vida executiva, eu defini que esse seria uma das minhas prioridades, né? Então, a WCD, eu vou ter oportunidade de falar um pouco depois, tem sido assim, um prazer, a gente tem algumas associadas aqui, criar esses programas, criar o PEDEC, e eu vou dar o gancho para a Janda entrar, né? Criar o Conselheiras 101, co-criar, né, com esse grupo maravilhoso, foi uma das satisfações mais recentes que a gente teve aí nesse período de pandemia. É só para começar a nossa conversa. Obrigada, Leila. Então, já deixa eu deixar o gancho com a Janda, para contar um pouquinho da trajetória dela também, né? Desde executiva até agora, no momento de co-criadora, né? Cofundadora do Conselheira 101, e também, né, uma entrada mais recente em alguns conselhos. Conta para a gente, Janda. Bom, primeiro bom dia a todos e a todas. Essa trajetória não começa como executiva, né? Acho que é importante destacar. Eu tenho uma trajetória profissional que vai desde o empreendedorismo, eu tive empresa. Aliás, eu comecei vendendo salgado, né? Eu acho que esse é um ponto. Até para poder a gente sair trazer um pouco da realidade da maioria das mulheres brasileiras, principalmente as mulheres negras. E aqui vou fazer bastante esse recorte racial, e na nossa conversa prévia, eu fiz uma análise, como isso nunca gerou incômodo, né? Se tornou um olhar de paisagem, então, de ver os iguais. Então, a questão racial no Brasil, principalmente em posições de liderança, nunca gerou incômodo, porque não existia um olhar específico. Nunca foi tão pautado como é hoje. Então, dentro da minha trajetória, e por motivos óbvios, né, sair de vendedora de salgados a aceitar em conselho de administração não foi uma trajetória simples e não foi um projeto tão claro de carreira. Os conselhos eles surgiram na minha vida em 2017, 2018, quando eu ingressei na UIL, que é uma ONG como conselheira consultiva, e a questão da governança ela surge com a perspectiva de eu preciso que as mais jovens se inspirem e comecem a ver que é possível como trajetória de carreira. Na sequência, eu tinha uma empresa, vendi minha empresa e fui atuar no setor público, e no setor público, você automaticamente, dependendo da posição que você ocupa em cargos executivos, você automaticamente assume alguns conselhos de autarquias. E nessa trajetória foi que ali eu entendi a importância de estar nessas posições, definindo estratégias e podendo fazer a diferença e podendo trazer essa pauta. Não só de mulheres, mas também da diversidade racial e demais diversidades. O que é importante trazer aqui? Porque quando a gente fala, eu sempre costumo falar, a gente nunca teve olhar da interseccionalidade das diversidades. Existem mulheres de diferentes etnias, mulheres LGBTQI+, mulheres PCDs, e a gente nunca teve esse olhar, a gente sempre colocou essa caixinha ou outra caixinha, nunca olhando essa interseccionalidade. E a provocação do Conselheira 101, ele surgiu exatamente quando foi lançado o programa do PEDEC, e eu já tinha me inscrito, né, e fui selecionada entre as 800 para participar da última
turma do PEDEC, que é um programa de diversidade de conselho do IBGC, junto com a WCD e a AB3, e a gente viu uma foto, né? Nós vimos uma foto, eu, a Lisiane, e a gente fez a provocação. What? Não há nenhuma mulher negra? Não existem mulheres negras capacitadas para estarem nessa posição? De onde surgiu? Eu não sou a única, né? E aí, pensando que somos 27% da população, e essa trajetória de propósito de vida é o que me trouxe até aqui, né? Eu participo de uma série de programas de aceleração de carreira, principalmente olhando, né, a posição da mulher negra em cargos de liderança, para poder construir essa trajetória até chegar aos conselhos. Então, não é uma trajetória, né? Hoje ela se forma ou faz o MBA e vai para conselhos, ou faz um curso de conselheiro e vai para conselho. A gente precisa ter uma massa crítica para que elas possam desenhar um futuro de carreira, também considerando a governança como uma sequência na sua carreira, ou simplesmente a simultaneidade de carreira, né? Hoje você não vê mais a pessoa com um papel único em suas funções, né? Ou é só executiva, ou é só conselheira. Hoje a tecnologia permite isso, né? Exercer vários papéis. Então, obviamente, com o devido equilíbrio de tudo isso, mas você não vê mais as pessoas em sua carreira executiva serem apenas uma ocupação apenas executiva, né? Então, tem essa sequência. Então, de uma forma... Falei de vários, né? Dei uma percorrida para falar um pouquinho, porque eu não poderia deixar de destacar essa questão racial, que é o que me importa, então me pauta, né? Até porque eu sou a diversidade da diversidade em outros aspectos, pensando no Brasil, além de tudo, né? Principalmente sou nordestina com muito orgulho. Então, além de tudo, a gente ainda tem essa questão de sair do eixo sul-sudeste, que também é um ponto que a gente precisa olhar. E quando a gente fundou o Conselheira 101, e aí, a abençoada tecnologia, a gente conseguiu trazer mulheres não só do eixo do Sudeste, mas também trazer outras mulheres, e a gente conseguiu incluir, né, Leila, já 41% da primeira turma em conselhos de administração, mulheres que eram invisibilizadas pelos algoritmos, eu costumo dizer, né? Elas não estavam no radar das grandes consultorias ou até das pessoas que, dentro da sua rede de network, elas não estavam nas redes de networking para serem indicadas para essas posições. Mas mulheres que têm um background equivalente a vários altos executivos, mas eram simplesmente invisibilizadas. Então, aqui, o que a gente precisa é sempre dar oportunidade. E aí, aquela provocação que eu fiz, aquela perguntinha para o Antônio, para a Luciana, como é o Alumni em SEAD no Brasil e o que é que está sendo feito para mudar, né? Porque a gente não pode mais achar natural a gente ter só pessoas iguais nos mesmos lugares. Efetivamente não cabe mais, não há mais espaço, né? É igual a mudança climática, ou é agora ou nunca mais, né, gente? Ou a gente trata desses assuntos agora ou nunca mais. Muito obrigada, Janda. E agora eu vou passar também para o Fernando, para contar um pouco para a gente, né? Acho que deixa você se apresentar, Fernando, mas o Fernando também vai trazer várias provocações muito interessantes com números, né? Que realmente mostram, né, com números bem fortes, um pouco dos desafios que a Leila e a Janda já nos contaram, que enfrentaram aí ao longo da sua ascensão de carreira. Sena, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Inspiradoras as histórias da Leila e da Janda, né? A minha história é uma história também de muita luta, né? Eu venho de uma família que enfrentou a pobreza, né? Meus pais tinham um quarto ano primário. Eu me beneficiei de ter, embora eu trabalhasse desde muito cedo, né? Eu me beneficiei de ter uma família que incentivava muito o estudo, o trabalho e o estudo desde sempre, né? Acabei me formando na Federal do Rio de Janeiro, fiz depois a COPEAD, que foi uma mudança de vida grande, consegui estudar inglês, né? Então também foi uma mudança gigantesca de vida, né, para mim, né? E me beneficiei também de ter oportunidades no mercado financeiro, em empresas de consultoria, acabei
fazendo uma trajetória de carreira entre bancos e empresas de consultoria. Cheguei a diretor executivo de banco muito cedo, sócio de empresa de consultoria também cedo. Tive a oportunidade de trabalhar também no governo FHC, tive a oportunidade de sentar em conselhos de administração também bastante cedo, com 35 anos de idade. Fui diretor executivo da Febraban, e estou há 20 anos em Executive Search, né? E aqui, nesses 20 anos, eu tenho me deparado muito com a questão da diversidade. Para mim, a primeira busca de conselheiros foi há 20 anos, e, obviamente, eu levei um homem branco do mercado financeiro, né? Então, que era basicamente o que se fazia naquela época, né? E de lá para cá eu vim pensando, estudando as barreiras que existem para uma diversidade maior, e o meu foco, por muitos anos, foi diversidade de gênero, até perceber que existem outros elementos da diversidade, como a Jandaraci colocou muito bem, né? Parece que são invisíveis no caso brasileiro, e eu vou comentar sobre isso. Não existe sequer uma métrica sobre isso, não existe uma estatística sobre isso. Então, eu vou falar sobre o nosso Board Index, que é um estudo que nós fazemos desde 2015 aqui no Brasil, não é? Eu faço junto com a minha sócia, Luísa Carvalho, com a nossa Senior Associate, Olivia Aguiar, e eu vou projetar aqui para falar de alguns números rapidamente, né? Deixa eu ver se eu não vou me atrapalhar aqui para projetar. Vamos lá. Estão vendo a apresentação? Beleza, ótimo. Então, a gente cobre as 211 empresas de nível 1, nível 2 de novo mercado. A nossa amostra é a totalidade dessas empresas, né? Então, para vocês, alunos do INSEAD que gostam de estatística, né, tem uma relevância estatística muito significativa, né? Alguns destaques: diversidade de gênero, por exemplo. A evolução é lenta, né? Nós temos hoje 14,3% de mulheres nos conselhos, considerando titulares. Opa, desculpe, soltei aqui. Bom, considerando titulares e suplentes, né? Suplente é uma coisa bem brasileira, né? Uma jabuticaba, esse alternate director, né? E as mulheres, não surpreendentemente, têm mais representatividade no grupo de suplentes do que no grupo de titulares, né? O número de mulheres que ocupam a posição de chairperson vem caindo, por incrível que pareça. No ano passado era de 6%, agora de 4,5%. Mas, por outro lado, há praticamente 2/3 dos conselhos, 65%, já tem pelo menos uma mulher, né? Em termos de diversidade de origem, que é outra coisa que a gente estuda também, a diversidade nos conselhos brasileiros vem caindo, né? Nós temos 73% dos conselhos compostos apenas por brasileiros. E, muitas vezes, o estrangeiro no conselho é alguém que é estrangeiro apenas porque nasceu fora, mas é, de fato, brasileiro, nascido e criado aqui, não é? Não, nascido fora, mas criado aqui, né? Em termos de independência, né? Quer dizer, os novos tem uma renovação forte nos conselhos brasileiros, né? De aproximadamente 18% dos membros, né? A gente deveria esperar que, para ter já que o número de mulheres em conselhos é muito baixo, nessa renovação a gente deveria esperar 50%, pelo menos, de mulheres nos novos conselheiros. Não é a realidade. Apenas 19% dos novos conselheiros são mulheres. Preciso dizer que nas buscas da Spencer Stuart, nesse último ano, nós trabalhamos em 41 buscas de conselheiros, 22 mulheres, né? Então, é muito possível trazer mulheres muito capacitadas para posições de conselho, né? Existe um pool imenso de mulheres capacitadas para posições de conselho, né? O número de independentes é relativamente baixo no Brasil, apenas 40% das posições de conselho nessas empresas nível 1 e nível 2 do mercado são ocupadas por independentes, né? Agora, tem um ponto aqui que também é um caso único no Brasil, né? Os conselhos brasileiros reúnem-se, em média, nas informações passadas no formulário de referência para a CVM, mais de 19 vezes por ano, o que torna mais difícil a participação, né? Os conselhos, a história de ser
nose in, hands out, com quase 20 reuniões por ano, fica um pouco prejudicado, né? Tem um número de comitês por empresa crescendo, aproximadamente 3 comitês em média por empresa, né? Também gera uma oportunidade bastante para quem quiser entrar no conselho. Muitas vezes a porta de entrada via comitê é excelente. A remuneração de conselheiro, eu vou passar rapidamente, né, aqui sobre isso, né? Hoje, considerando chairs e conselheiros não chairs, de 55, quase 56 mil reais, né? E a remuneração média dos conselheiros, excluindo os chairs, é de aproximadamente 43 mil reais, né? Não vem crescendo. Se alguém quiser perguntar sobre isso, né? Inclusive do ano passado para esse ano, verificamos um pequeno decréscimo, né? Se a gente falar rapidamente de evolução, né? Eu vou olhar apenas aqui. Eu sei que aqui é um teste de leitura, né? Para quem... Vamos ver o grau, né, dos óculos de cada um de nós, né? Se nós olharmos 2015, nós tínhamos 5,8% de mulheres titulares em conselho. 6 anos depois, chegamos a 11,9%. Ou seja, com mais, provavelmente, 30, 35 anos, nós vamos conseguir chegar a 50% de mulheres em conselhos, né? Então, certamente não é uma trajetória da qual possamos nos orgulhar, né? O número vem evoluindo, mas vem evoluindo muito lentamente, né? Na comparação internacional, então, quer dizer, quando a gente olha o percentual de mulheres em conselho, né? O Brasil tem, mesmo considerando as suplentes, né? Nós temos metade da média internacional. Então, se olharmos conselhos com pelo menos 30% de mulheres, temos apenas 13%, contra um percentual médio internacional de quase 50%, de 47%, né? Eu vou parar aqui essa apresentação e eu vou fazer uma comparação aqui com os Estados Unidos. Um estudo recente que a gente fez lá sobre diversidade este ano, né? Primeiro, diversidade étnico-racial, né? Nos Estados Unidos, nós temos uma população de aproximadamente 13,4% de pessoas negras, né? Nas S&P 500, o número de conselheiros negros é de 11%, ou seja, a população negra tem uma proporção de representatividade nos conselhos similar à sua, um pouco abaixo, mas perto da composição das pessoas negras no total da população americana. No caso brasileiro, nós sequer medimos isso. Não existe um campo para medição de raça e etnia no formulário de referência, nós não temos dados, mas nós podemos dizer, da nossa experiência, que para uma população de pessoas negras, aproximadamente, os números variam um pouco, mas por volta de 56%, nós temos quase que 0% de pessoas negras em conselhos, das empresas de nível 1, nível 2, novo mercado. Na representatividade geral, é 0,0 qualquer coisa, ou seja, é nada. Então, esse é um número absolutamente assombroso. Pessoas negras não têm representatividade, com raríssimas exceções, a Janda aqui é uma exceção, em conselhos, né? Mesmo fora das empresas ditas de melhor governança, né? Certamente não é uma situação que vá mudar naturalmente, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se mede, inclusive, a diversidade étnico-racial, olhando Asian, American Indian, Native Alaskan e 2 or more races, ou multirraciais, né? Nós não temos dados, e eu acho, então, eu vou parar com a apresentação aqui, para mudar essa situação, primeiro nós temos que ter consciência que é preciso mudar. Eu acho que essa é uma situação absolutamente insustentável, indesculpável, né? Mas acreditar somente que iniciativas conduzidas pelas próprias empresas mudarão isso é ilusão, é pura ilusão.
Eu outro dia estava discutindo a questão de ações afirmativas, né? E eu recebi um pushback de uma pessoa que eu respeito muito, dizendo que isso é ruim, que vai atacar a meritocracia, né? E a minha comparação foi um país que tem bastantes ações afirmativas são os Estados Unidos, né? E já pensou se o Brasil vira os Estados Unidos, né? Que coisa ruim para a gente, né? Então, eu nunca... quer dizer, tem outra discussão que é, por exemplo, a questão de cotas para mulheres em conselhos, né? Também tem uma crítica muito forte. Quem me conhece sabe que eu defendo cotas em mais de um formato, né? Ou pelo menos metas, né? No formato de comply or explain, né? Para mulheres em conselhos, né? Mas de novo, a crítica é muito grande, né? E, sem dúvida, né, países como a Noruega e Finlândia e outros países que implantaram cotas há muitos anos realmente são países que acabaram, praticamente acabaram, né? Ficaram... Então, a realidade é que isso nunca afetou negativamente a gestão de empresas, muito pelo contrário, nunca afetou a governança, muito pelo contrário. Mas nós temos que mudar esse nosso olhar. E essa mudança da composição de conselhos, da composição da liderança, tem que atingir, na minha opinião, outros estratos da sociedade e outros agentes da sociedade. Então, tem uma discussão em termos de ações afirmativas, né, sobre cotas nas universidades públicas, né? E a minha opinião sobre isso é que as cotas nas universidades públicas são absolutamente necessárias, mas insuficientes. Nós deveríamos ter cotas nas universidades particulares, deveríamos ter cotas nas escolas particulares, desde o primeiro ano do ensino básico. Então, como que você pode ter crianças se formando em escolas ditas de elite sem nenhuma diversidade, sem olhar acostumados apenas a ver pessoas negras, por exemplo, como o jardineiro da escola, a copeira, o faxineiro? Que tipo de educação nós estamos dando? Que tipo de formação nós estamos dando? Então, e vocês aqui, que são formadores de opinião, que têm o poder de transformação, acho que tem uma obrigação de usar a sua influência, as oportunidades que tiveram, todos nós aqui, né, para ajudarmos a transformar esse estado de coisas, né? Dizia-se no passado que essa busca de mulheres em conselhos, né, iria, e a Leila ouviu isso várias vezes, não é, Leila? Iria reduzir a qualidade das mulheres, dos conselhos de administração. Isso é um mito, mas é incrível como, por exemplo, outro dia eu recebi um comentário interessante de um conselheiro que eu respeito bastante, né, que chegou para mim e falou: está vendo? Nessa empresa X, onde eu estou, quis que fosse uma mulher para o conselho. Foi uma mulher para o conselho, mas ela é incompetente. Olha, mas exigiu que foi uma mulher, ela é incompetente. A minha pergunta para ele foi: mas quantos outros homens incompetentes tem nesse mesmo conselho? Tinha pelo menos 2, na opinião dele. Falei: e você nunca me falou sobre isso. Você nunca me comentou sobre os 2 homens incompetentes no conselho. Eu lembro que lá atrás, né, a avaliação que me marcou no passado, né, e eu gostei muito daquela avaliação a meu respeito, né, que era bastante jovem, né, então já faz um pouquinho de tempo, né, mas sei lá, Fernando tem uma liderança inspiradora, muito agressiva na busca de resultados. E era uma avaliação extremamente positiva. Algum de nós aqui já viu a palavra agressiva ser usado uma conotação positiva na avaliação de uma mulher? Então, tem tantas barreiras que a gente tem que mudar, que acho que a primeira coisa é olhar o que está causando isso. E eu acho que nós todos, né, tendemos a proteger as nossas posições. Então, os conselhos hoje são dominados por homens. O clube é masculino. Os nossos conhecidos são homens, da mesma idade, formações parecidas, frequentam os mesmos círculos. Para mudar naturalmente, serão décadas de mudança. Agora, imagina entrarem mulheres negras em conselho. O tamanho do escrutínio sobre mulheres negras. A Janda comentou, né, sobre a conselheira Centurion, né? Nós, da Spencer Stuart, em qualquer busca nossa para conselhos,
olhamos, em primeiro lugar, PDEC, Conselheira 101. E nós temos que ajudar a transformar isso. A mesma resistência que havia no passado para mulheres, e eu preciso dizer, nós recrutamos mais de 50% de mulheres para conselhos. A gente quer ajudar a fazer essa transformação com pessoas negras. É uma luta, é uma dificuldade gigantesca, mas a gente acha que temos que ajudar nesse processo. É obrigatório mudarmos isso. Nós vimos as empresas mais preocupadas com esse tema, né? Então, eu vou encerrar a minha fala agora, que acho que nós teremos perguntas e respostas, né? Mas, novamente, muito obrigado por poder estar aqui com vocês. Obrigada, Fernando, Janda, Leila. Acho que já uma aula, só essa abertura aqui, ouvindo cada um de vocês. Acho que até ligado com isso, e acho que a gente já explorou muito desse tema, o fato é que os números não negam e realmente, né, tem um buraco muito grande a ser fechado. Mas muitas vezes o que vem no discurso, né, de pessoas que eventualmente são menos, né, apegadas à causa, que provavelmente não é o grupo que está aqui, porque infelizmente muitas vezes a gente vê que as pessoas que participam desses fóruns são aquelas já convertidas, né? Mas vamos lá e cada um de nós faz o nosso papel. Então, mas a minha pergunta aqui, e até ouvi um pouco de você também, Janda, acho que o que da perspectiva, né, de diversidade e efetividade de conselhos, né, como que esse discurso também a gente consegue usar isso como parte dos argumentos por diversidade, né, talvez para converter aquelas pessoas que ainda são um pouco mais céticas de que isso é uma causa bastante importante. Tá? Então, acho que isso daqui eu ouvi um pouquinho, talvez, Janda, de você, da Leila também, de o que ter diversidade de gênero, de raça, de perfis, de históricos, de origens, faz diferença em traduzir e transformar um conselho em ser mais efetivo na sua função principal, que é direcionar, né, a atuação das empresas. Bom, vou começar aqui, primeiro, acho que é importante sinalizar que ter mulheres negras não é simplesmente para dar o checklist na questão de diversidade, né? Até porque nós temos expertises específicas, né? Então, quando a gente olha lá a nossa composição do Conselheiro 61, eu tenho especialistas em compliance e riscos, eu tenho mulheres especialistas em inovação e tecnologia, eu tenho mulheres especialistas em sustentabilidade e ESG. Então, a gente precisa também olhar que, além do check, né, de diversidade, essas pessoas aportam competências muito claras em conselho. Um outro ponto importante, que seria básico falar, a gente já tem uma série de estudos que falam que mais diversidade traz lucro. Agora, pensando em Brasil, como é que você vende para 56% da população e você entende zero dessa população? Você não tem ninguém olhando, né, que tenha um olhar muito claro de quais são os anseios. Vamos lá, mulheres negras somos hoje 27% da população brasileira. 27% da população brasileira. Então, aquela brincadeira, eu falei isso no começo, mas vamos pensar o seguinte, a gente está falando de um potencial, e aí olhando empresas de consumo, né? No final do dia, não só empresas de consumo, porque no final do dia, toda empresa é feita para pessoas, né? Tudo é B2C, não existe empresa B2B, né? Eu tenho essa mentalidade. Se disclaimer, a gente é B2B, não. No final é tudo B2C, empresas são feitas de pessoas e para pessoas, no final, né? Então, você precisa ter esse olhar. Segundo ponto, backgrounds extremamente diferentes, vivências diferentes. Eu costumo dizer o seguinte, você pensa alguém que teve que romper uma série de barreiras estruturais, e o que é que eu quero dizer com barreiras estruturais? Primeiro, né, a gente tem que reconhecer que a gente tem um país que teve uma construção base econômica escravocrata, e que na sua história, né, não foram esses 130 e poucos anos que resolveu o problema, até porque não teve nenhuma política de reparação após o período de escravidão, e isso é dado, isso é história, isso é fato, isso não é uma percepção pessoal. Com isso,
eu tirei uma série de possibilidades dessas pessoas ascenderem e terem acesso à educação. E aqui eu vou com um dado crítico que foi amplamente divulgado, foi o estudo da INSPER, por exemplo, e a gente está falando de 2021, né? Mulheres negras na mesma posição, com a mesma formação, chegam a ganhar 60% menos. O que isso quer dizer? Eu tiro dessa pessoa a possibilidade dela investir numa formação, numa ENSEAD, por exemplo. Ganhando 60% menos, eu tiro a possibilidade dessa pessoa e fazer um intercâmbio fora. E investir na sua educação para poder morar fora e fazer e ter o segundo ou terceiro idioma. Além de tudo isso, a gente tem uma questão estrutural de que essas pessoas são invisibilizadas na sociedade, inclusive nas oportunidades de emprego. Recentemente eu dei um testemunho durante essa minha trajetória, que eu participei de um processo seletivo para cargo gerencial há alguns anos atrás, mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, e a vaga estava em aberto, e eu participei do processo, a pessoa questionou se eu podia comprovar minha experiência, até aí tudo ok, né? Pediam comprovação na minha visão, ok, pedir comprovação, ok, fazer check, acho que é normal fazer isso. Minha surpresa é que no começo da conversa, ela já falou que a vaga já estava preenchida. Quando essa pessoa falou que a vaga já estava preenchida e que ia conversar comigo apenas 15 minutos por educação, também entendi que, ok, isso acontece, faz parte do jogo. Qual foi a grande diferença? Que assim que eu saí, coisa de minutos que eu saí desse processo, uma grande amiga minha ligou falando, você não foi para a entrevista? Aí eu fiz, claro, fui. A vaga, ela fez, não, acabaram de me ligar chamando para fazer entrevista para essa vaga. Ou seja, a vaga não estava preenchida. Então, essa é uma realidade de muitas mulheres negras. Fora as outras violências, microagressões que a gente fala, né, que vai desde dizer como deve ser o cabelo, né, exigir que alise o cabelo. Minha filha já passou por esse processo, né, de exigirem que ela é advogada, já pediram que ela alisasse o cabelo para ser advogada, como se ela não bastasse conhecer das legislações, né, se fosse o cabelo dela fosse determinante para poder ela saber o que deve fazer em relação à regulamentação, mas essa é uma realidade do Brasil. Quando a gente fala de ter mulheres negras em conselhos, a gente fala de ter mulheres negras pautando essas estratégias também, com o olhar para essa diversidade, olhando para a maioria da população e influenciando. E é nesse olhar, eu preciso que as mais jovens, eu até falei isso um pouco antes, as mais jovens possam ter essa como perspectiva. Você não sonha com o que você não vê. Se você não vê nenhuma mulher negra em posição de liderança, e eu até costumo brincar, a Rachel, eu gosto de citá-la, porque ela chegou a cargo de CEO internacional, a Rachel virou uma grande referência para as mais jovens. Mas na minha época não existia Rachel. A gente tem ali a mesma faixa de idade, tem aqui a mesma faixa de idade. Então, fazer essa transformação de buscar chegar, de estar até aqui, foi muito no propósito e na vontade de mostrar nós somos capazes sim. O que nos falta é oportunidade. E pararem de juniorizar, como o Fernando falou, o escrutínio é maior. Quando, na verdade, para os homens, mesmo que eles não tenham 70% dos skills necessários, eles já são considerados para as posições. 100% dos skills, com 70% eles já são considerados para as posições. E as mulheres não, e principalmente mulheres negras. Né? Eu costumo falar do nosso teto de vidro blindado, né? Que a gente tem que correr e romper várias barreiras. E acho que esse é o grande desafio. O convite que o Fernando fez, eu estendo. Eu não acredito que só uma regulamentação vai fazer diferença. Eu acho que a transformação ela começa em cada um. E aí o exercício, para todos que são aqui transformadores e formadores de opinião e têm posições que podem transformar, podem fazer a diferença, quantas pessoas negras vocês contrataram nos últimos meses? E em que posições essas pessoas foram contratadas? Quantas pessoas são suas pares são negras? Então, essa é a reflexão. Porque a transformação começa no indivíduo. Se eu, como gestora, não consigo contratar ou exigir que no pipeline final tenha
né, no shortlist para a contratação tem a diversidade, como é que eu posso exigir uma transformação top-down? Eu acho que essa é a grande provocação que a gente tem que fazer, né? O indivíduo, ele tem esse poder. A gente costuma falar no Nordeste do efeito cuscuz, né? O cuscuz, ele cozinha, né, de baixo para cima, né? Você bota a cuscuzeira. É isso que a gente está falando aqui. É esse poder de transformação que a sociedade civil está impondo. E agora, mais do que nunca, né, você tem fundos de investimento pautando também a questão da diversidade racial. Não dá para conceber que a gente tenha na liderança como se vivêssemos na Dinamarca ou na Noruega. Então, não dá mais espaço para isso. Então, Leila, você comentou que você queria comentar, né, um pouco dessa pauta de que a diversidade agrega. Você está no mudo, desculpa. Está no mudo, Leila, desculpa. Tem que acontecer uma vez a cada evento. Só voltando à pergunta inicial, eu já vou responder a que foi colocada aqui no chat, é que eu me lembro que foi feito um estudo, vários estudos da McKinsey, e ano passado saiu um da Diversity Wins, e o Nicola, que na época ainda era presidente da McKinsey, ele falava muito, ele falou assim, olha, a gente tem que parar de falar dos benefícios da diversidade, a gente tem que começar a agir, porque as pesquisas, você pode ter causalidade, correlação, mas você tem que começar a agir, né? Mas antes de falar de agir e falar um pouco sobre a pergunta que ela fez, eu acho que está claro em todas essas pesquisas que já foram feitas que gera um clima de maior inovação, que é fundamental para a transformação que as empresas têm tido. Você ter diferentes olhares de mulheres negras, diferentes formações, diferentes gerações. Isso é muito rico para o Conselho, isso leva a decisões melhores, sem a menor sombra de dúvida. Você tem, hoje, temas como a ESG, no grande guarda-chuva de ESG, que inclui gente, sustentabilidade, e que precisa desse olhar plural, e que precisa ter uma sensibilidade maior para esses temas. Então, trazer pessoas com essas diferentes visões, não tem a menor dúvida que vai fazer com que o Conselho tome melhores decisões. Na pergunta que foi colocada no chat, eu queria realmente colocar que eu ouvi muito isso também. Entrou mulher no Conselho, a reunião não termina, porque elas não param de falar, porque elas falam muito. Então, tentando olhar e fazer uma autocrítica, primeiro a gente sabe que a mulher, de modo geral, acaba se preparando melhor para as reuniões. Leem tudo, fazem, talvez até pelo fato de se sentirem responsáveis, aquilo que o Fernando falou. Se a mulher for incompetente, ela prejudica toda uma classe. Se a mulher negra não fizer um bom trabalho, ela prejudica toda uma classe. Então, talvez por isso, talvez por características, não sei, a tendência é que as mulheres se preparem mais e questionem mais durante a reunião. Isso eu acho que tem, obviamente, o lado positivo. Nós sabemos que algumas delas, também no afã de querer mostrar que sabe, que estudaram, etc., acabam falando muito na reunião. Então, essa coisa do que a gente chama de soft skills, aliás, a Adriana Adler está aqui com a gente, a Adriana Adler e o Thomas Bru fizeram, nessa semana, de novo, né, Adriana, mais uma turma da WCD focando no soft skills, porque a gente percebeu que é uma coisa que elas precisam trabalhar também, por toda a situação, etc. Então, o fato da gente ter ouvido tem muito de preconceito, né, de uma visão de não querer questionamento, não querer ter visões contrastantes, etc. Mas a gente sempre tem que olhar para dentro da gente, ver o que nós podemos melhorar. Porque eu costumo dizer para quem eu mentoro, assim, ok, você estudou, fez, mas tem um momento da reunião que você tem que parar. Você não pode monopolizar a reunião, você não pode querer que a sua ideia seja vencedora. Você está num colegiado. E, muitas vezes, o meu aprendizado de conselho mostra que não era o momento daquele colegiado tomar aquela decisão. Então, você tem que saber recuar, tem que controlar a ansiedade. Então, eu acho que tem os dois lados, só respondendo um pouco a pergunta que foi colocada lá. Tá? Tem um fundinho lá que nós estamos trabalhando para minimizar, e, aliás, as ações afirmativas, e o Fernando sempre nos provoca, são fundamentais, e não tem uma bala de prata, tem a mudança coletiva que vai ajudar. A Luciana foi nossa aluna do PEDEC, tem várias aqui também,
que é esse programa que já estamos na 6ª turma, e que tem um apoio também da Spencer, do BGC, da WCD, e a gente percebe, na última turma foram 800 candidatas, e eram 35 vagas, a gente acabou aumentando para 40, que tinha candidatas muito boas. Então, essa coisa a visibilidade é fundamental, o que vale agora para as mulheres negras, né? Não tem visibilidade para essas mulheres. E eu devo confessar, a Janda sabe, que já nos ouviu falar, quando a gente entrou nesse processo junto com elas, da criação do Conselheira 101, nós estávamos muito incomodadas no WCD, que não tinha mulher negra nos nossos eventos. A gente olhava para o lado e não tinha mulher. Como fazer? E aí houve a provocação, a gente começou, e eu aprendo muito com ela. A gente percebeu que, apesar da gente ser mulher, na hora que você coloca outras diversidades, você acaba aprendendo, tendo uma visão muito diferente. E a visibilidade aumenta. Mulheres maravilhosas, 41% já estão em conselho, como a Janda falou. Então, essa coisa de visibilidade, cada um de nós tem a responsabilidade de dar mais visibilidade para esses talentos. E eu tenho certeza, isso em todas as pesquisas falam, as empresas do futuro, as empresas de melhor desempenho, vão ser aquelas em que o ambiente é mais inclusivo, em que você tem mais pontos de vista, os talentos querem trabalhar nessas empresas, né? Então, a gente vai estar construindo uma empresa melhor na medida que a gente tiver um conselho e toda uma liderança mais diversa. Obrigada, Leila, Janda. Acho que super boas provocações aqui de vocês, tá? E, na verdade, assim, eu vou até pegar o gancho também de uma das perguntas que surgiu aqui, e está bem relacionada com uma dos pontos que eu também tinha colocado aqui para provocação para o Fernando, tá? Que ele mostrou alguns dos dados, né, que as novas posições agora estão começando a ter, né, uma participação, uma diversidade, ainda não suficiente, mas um pouco maior, né? Mas na sua visão de recrutadora, assim, o que está realmente fazendo com que as empresas estejam buscando esses conselhos mais diversos, tá? E eu gosto de citar uma frase que o Fábio Barbosa fala sobre, quando ele fala de sustentabilidade e ESG, elas estão fazendo isso por convicção, por conveniência ou por constrangimento? Luciana, essa é uma boa pergunta, né? Então, tem uma pergunta relacionada a isso: qual é o efeito disso na empresa, né? Se é um efeito positivo ou negativo, né? O Fábio tem a visão de que tanto faz, desde que esteja sendo feito, o importante é que seja feito, né? Eu acho que boa parte está fazendo por convicção mesmo, até porque existe uma pressão grande dos próprios funcionários na aquisição de talentos, né? Das pessoas dizerem: olha, eu não quero trabalhar numa organização que não seja diversa. Você perde uma quantidade de talentos muito grande, cada vez mais, né? Principalmente nas novas gerações, né? Então, eu acho que uma parte é por convicção, uma parte é por constrangimento ou por pressão dos investidores também, né? Isso é uma força cada vez maior, né? Então, imagine se os bancos dissessem: nós não emprestaremos mais dinheiro a empresas que não sejam nem sustentáveis nem diversas. Imaginem a transformação imediata que isso geraria no mercado. Então, eu acho que tem cada vez mais convicção, sim, mas uma boa parte é constrangimento. E a maior parte dos recrutamentos são diretos, não são através de headhunters. Mesmo nos casos de headhunters, né, a maior parte das contratações ainda são de homens. Nós vemos conselhos formados com a participação de empresas de search 100% masculino, o conselho é 100% masculino. Você diz: meu Deus do céu, isso aqui é uma empresa de consumo. Como é possível que tenha se formado um conselho só de homens para uma empresa de consumo? Mas eu acho que a gente também tem que olhar como que a gente muda a avaliação dos conselheiros para entrarem, em todos os níveis, né? Quando você coloca uma regra, como tinha lá atrás, para você ser candidato a um conselho, você tinha que ter no mínimo 5 anos de experiência em conselho, você voltava aos mesmos nomes de sempre. Essa regra, felizmente,
hoje já não, é raríssimo, já não existe. Existe para posições de chair, e são compreensíveis, né? Um chair precisa, de fato, ter muita experiência na gestão do conselho, na gestão das partes. Então, tem uma justificativa para isso, que o chair tem que ter uma experiência prévia em conselhos. Mas, até na entrada nas organizações, eu lembro quando a Daniela Cachiche, né, numa discussão sobre governança também, diversidade, inclusão, né, ela comentou a experiência dela mesma na PepsiCo. Né? E eu, como a Dani está aqui, eu tenho medo de falar alguma bobagem. Mas a estatística era uma, e aí se tirou uma das barreiras na entrada na PepsiCo. Aliás, Dani, se você até puder falar a estatística para não passar vergonha aqui, você pode falar a estatística? Comenta para a gente, Dani. Ana, obrigada aí pelo convite para compartilhar com vocês. Né, quando eu estava na PepsiCo, a gente fez um processo onde a gente não estipulava qual era o tipo de faculdade, qual era o curso, porque a gente sabe que no Brasil, quando você escolhe uma faculdade e um curso, você está simplesmente tirando uma série de pessoas de ter oportunidades. Quando a gente fez esse movimento, tiveram dois números bem interessantes. Assim, o primeiro foi 75% de mulheres vieram, depois de 15 mil candidatos, foram afunilando, chegamos em 60, que iam ser contratados para serem os trainees. Foram 75% de mulheres, mas a diversidade racial era só 11%. Naquele momento, a gente se olhou e falou, bom, alguma coisa a gente fez errado. E a gente foi começar a olhar quais eram os critérios. E um dos critérios era inglês. Quando você coloca esse critério no Brasil, você, de novo, está deixando uma série de pessoas fora. Então, a companhia tomou a decisão de tirar o inglês como pré-requisito para pagar o inglês para as pessoas. No ano seguinte, a estatística foi 77% mulher, 53% de diversidade racial. Então, saiu de 11 para 53, porque tirou-se o inglês e a companhia decidiu pagar o inglês. Então, o aprendizado aqui se a gente não muda também o que a gente está pedindo e a forma como a gente está procurando, a gente vai perpetuar todos os dias o racismo estrutural no Brasil. Então, a única forma da gente fazer realmente a mudança efetiva olhando quais são os processos, quais são os requisitos e entendendo que mantê-los, a gente só perpetua o status quo e a gente não transforma. Então, esse era um pouco dos números que a gente conseguiu naquele momento na PepsiCo. Obrigado, Dani. Então, aqui, esse é um bom exemplo. Eu não posso crer que pessoas inteligentes, bem preparadas, mas que não tiveram oportunidade, muitas vezes por questões financeiras, como a Janda colocou, de estudar inglês, não possam, aos 20 anos de idade, aprender inglês nos próximos 4 anos. Então, e com isso você tem acesso, de novo, a um pool de talento gigantesco, mas isso vale para cima. Você tem que mudar alguns requisitos em cima. Então, se você diz, eu quero no conselho pessoas que sejam presidentes de empresas ou ex-presidentes. Se a gente for falar de presidentes negros ou negras, você vai ter um número muito restrito. Então, você está dizendo, de fato, eu não quero nenhuma diversidade étnico-racial aqui, nenhuma. Vou continuar com as mesmas pessoas. Então, tem algumas coisas que você pode mudar. E aí tem a questão, né, se diversidade melhora resultados ou não. E, aliás, essa pergunta do Pedro, né, que se diversidade tem que ser feita porque é a coisa certa ou porque aumenta lucros. A primeira coisa é porque é a coisa certa. Essa é a primeira resposta. É a mesma coisa que perguntar, na minha opinião, se você tem que ser ético na empresa porque é a coisa certa, porque aumenta lucro. Então, diversidade é a coisa certa a fazer, tem que ser praticado, porque o contrário é exclusão, é discriminação. Nenhum de nós... A gente tem que chamar as coisas pelos nomes que tem. Então, eu sempre digo, dizer que o Brasil não é um país racista é uma frase racista. Absolutamente racista e discriminatória. Isso é uma ofensa direta a mais da metade da população. Então, primeiro, porque é a coisa certa a fazer. E agora, aumentar lucros. Os estudos que nós vemos dizem que a diversidade reduz o risco e melhora os resultados gerais da empresa, e melhora as chances de perpetuidade da empresa. Mas, mesmo que ficasse no 0 a 0, eu nunca vi um caso de diversidade piorar a empresa, nunca vi.
Mas mesmo que ficasse no zero, isso é a coisa certa a fazer no curto prazo, mesmo que não dê resultados. É óbvio que vai dar no longo prazo. É óbvio que termos uma sociedade mais inclusiva vai gerar resultados no futuro. Então, aqui eu acho que nós não temos esse dilema, como não tem o dilema de que ações ativas reduzem a qualidade das pessoas. Tem estudos que mostram que alguns dos melhores alunos em várias universidades, os alunos cotistas acabam sendo os melhores alunos do curso. E claro que eles tiveram, digamos assim, um critério um pouco diferente na entrada, mas a entrada não garante a saída. E eu lembro que também, quando eu estava na Federal do Rio de Janeiro, né, tinha vários alunos transferidos porque os pais, por exemplo, eram militares e mudaram de lugar e tinham direito a uma vaga na Universidade Federal. Eu nunca vi uma crítica a esse grupo. Então, como eu vejo ao grupo de cotistas, né? Então, é a coisa certa a fazer, em primeiro lugar, e segundo, tudo indica que os resultados serão melhores a curto, médio e longo prazo, com maior diversidade, né? Eu posso fazer só um comentário aqui? Eu queria só dar um testemunho, porque eu estou entrando de gaiato aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Estela, eu estou ajudando a Lu aqui, vou ajudar mais nos próximos eventos. Fui convidada aqui pela Lu, obrigada, Lu, para ajudar aqui no grupo de mulheres. Eu queria só dar um testemunho, porque eu trabalho na Philips e a gente teve agora um programa desses de estagiários voltados única e exclusivamente para a diversidade. E esse programa transformou bastante a visão de muita gente dentro da Philips. O programa teve um número de ingressantes menor para poder pagar o curso de inglês para todos eles, então foi uma experiência bem parecida com o que a Daniela falou. E eu queria só dar um testemunho, porque a gente está falando aqui que as coisas parecem muito difíceis para quem nunca fez. Eu ajudei a montar esse programa. Gente, não é tão difícil, e assim, eu adorei o seu comentário, Fernando, sobre o que é a coisa certa, mas eu tenho que dar o meu comentário aqui de que não só é a coisa certa, como assim, o seu time fica engajado, porque ele vê que as pessoas gostam de ver a empresa fazendo a coisa certa, dá um calorzinho assim no coração e motiva os times, primeiro, as pessoas produzem mais, e segundo, eu não tenho dúvida de que as pessoas, quando não têm oportunidade e são dadas uma oportunidade, posso ser romântica, mas eu tenho fé na humanidade. As pessoas se esforçam muito mais e produzem muito mais. E eu posso falar isso que eu vi com os meus próprios olhos. Então, o estagiário do nosso time que a gente contratou é um rapaz, eu digo rapaz, porque ele é um rapaz negro de 38 anos, que veio para São Paulo sozinho. Ele entrou na Federal do ABC e quando eu fiz entrevista com ele era o único que tinha engenharia biomédica, e eu fiquei assim, falei, eu só tenho um candidato para entrevistar, porque exatamente, é difícil você conseguir, num grupo diverso, você conseguir os candidatos. E eu perguntei para ele, mas como é que você se sustenta aqui em São Paulo? E ele falou assim, eu dou aula para os outros alunos da Federal do ABC, porque obviamente ele se esforçava mais e sabia mais de todos os outros alunos. E no nosso time, na Philips, ele é a pessoa que tecnicamente entende mais de todos os equipamentos e ensina novamente para todos os outros membros do time. Então, eu vou dizer para vocês assim, e ele já em 3, 4 meses, ele aprendeu inglês suficiente para participar dos calls. Então, eu vou dizer para vocês assim que pode assustar um pouco antes esses programas de diversidade, mas quando a gente começa, tem toda aquela burocracia das multinacionais e tal, mas quando a gente começa, primeiro, tem um efeito, um halo effect, assim, né, no mood das pessoas, e também, assim, é efetivo, e a pessoa produz, e depois, assim, a cota, eu concordo com o Fernando, a cota é uma coisa artificial e temporária, porque depois de um certo tempo você não precisa mais da cota. Obrigada, pessoal. A conversa está quente, mas eu queria também dar oportunidade para mais gente fazer perguntas. Eu sei que o Uras já tinha me pedido, mas eu acho que a gente consegue fazer mais umas 2, 3 perguntinhas antes da gente fazer encerramento, que eu também queria garantir que não escorrega demais a agenda dos nossos panelistas. Então, Uras pode falar, e depois quem quiser pode levantar a mão e eu tento garantir que a gente cobre pelo menos mais 1 ou 2 perguntinhas. Claro.
Eu queria comentar um pouco na Ernst Young, né? A gente tem uma experiência, a gente trabalha muito nessa questão toda de diversidade, né? E eu acho que conselho, né, é um pouco como o crème de la crème, estamos falando assim do topo da cadeia alimentar, no sentido de capacidade, de conhecimento, né, de governança, né? E quando a gente começou essa jornada na Ernst Young, a gente começou a fazer, cara, vamos colocar aqui uma cota, né, de mulheres, vamos colocar uma cota de negros, né? E a gente simplesmente não conseguiu fazer. Estou falando de 10 anos atrás, tá? Por que a gente não conseguiu fazer? A gente não tinha candidatos, né? E hoje a gente vê um pouco assim, até concorrente, outro dia uma concorrente tua, Fernando, falou assim, cara, estou num projeto aqui para chamar CFO negra, não existe CFO negra, né? E aí o que eu estava pensando um pouco, a pergunta um pouco para vocês, eu sou muito fã de programas afirmativos, sou fã de cotas, né? Mas eu acho que a gente começa talvez um pouco errado quando a gente fala de colocar cotas no topo, né? E a gente não fala de fazer o programa afirmativo na base. Então, eu queria perguntar um pouco a opinião de vocês. Eu acho que quando a Bayer ou quando o Magazine Luiza faz um programa de trainees negros, né? Ou quando, por exemplo, a gente contrata muito mais trainees mulheres, porque a gente sabe que a gente precisa começar a fazer uma proporção muito maior para poder garantir que chegue no topo, né? Acaba funcionando melhor. Então, a minha pergunta é um pouco sobre a eficiência dos programas afirmativos, como a gente está fazendo, né? Se faz sentido a gente fazer isso na universidade ou se a gente deveria fazer isso no ensino primário, né? Se faz sentido a gente fazer isso no conselho ou se a gente deveria fazer isso quando a pessoa está entrando na empresa. Então, essa é a minha pergunta, foi um pouco longo aí. Eu posso tentar responder, Luciana. Não responder, concordando com você, Antônio. Eu sou co-chair, como a Luciana falou, da WCD, que é o Women Corporate Directors, que é uma organização focada em fomentar a ida de mulheres para conselho. Então, esse é o foco da organização que eu sou co-chair. Mas eu posso te falar com toda sinceridade que, com certeza, se não começar o programa em toda a cadeia de liderança da organização, não adianta trabalhar só no conselho, tá? E a gente percebe, no começo, até o Fernando fez um comentário, um outro comentário que eu faço, tinha que ser CEO para ser conselheira. Alguns anos atrás, era difícil uma conselheira, uma mulher virar conselheira sem ter sido CEO. E não tinha CEO no Brasil, como não tem até hoje. Então, a gente falou, o que adianta a gente tentar trabalhar no conselho se não tem CEO? E por aí vai. O que adianta a gente trabalhar se entram 50% dos trainees ou mais, quando vira gerente já vira 30%, quando vira superintendente, quando vira diretor, enfim. Então, eu não tenho dúvida, e hoje eu advogo muito de que esse trabalho tem que ser na organização como um todo. Eu participo de comitê de diversidade e inclusão de conselho, em que a gente procura estabelecer metas em cada um dos estágios e algumas ações. A gente fez até uma pesquisa, o IBGC acabou de soltar, depois você pode ter acesso, acho que já está no site do IBGC, sobre como, junto com a BPRH, como as empresas estão atuando para aumentar a diversidade em toda a cadeia, não só lá. E tem sempre aquele ponto crítico da maternidade da mulher, que é um ponto crítico. Então, o que as empresas estão fazendo? Agora, nesse levantamento, uma coisa que me preocupou ainda, como a maior parte, mais da metade das empresas, eu posso olhar o copo meio vazio, o copo meio cheio. O copo meio vazio é que mais da metade das empresas ainda não acham importante a diversidade, maravilhoso, tem que ter, acredito, mas não concordam nem em estabelecer metas. Não vou nem falar de cota, nem metas. Então, tudo que você não planeja, você não acompanha, você não realiza. Então, por outro lado, eu posso dizer que quase a metade já estabelece metas. Então, eu acho que estabelecer metas em toda a equipe de liderança, em todos os estágios, é fundamental. Esse trabalho que o Fernando faz a nível de conselho, de ter mulher... Aliás, a maioria dos headhunters já tem esse compromisso com a gente. Compromisso, não sei quanto que eles conseguem fazer no dia a dia, de ter sempre mulheres nas listas que vão para conselhos. Se a gente fizer isso em toda a nossa cadeia de promoção, eu me lembro do Pedro Parente, que é um dos mentores, dizendo, qualquer promoção agora na empresa, eu devolvo se a lista não vem com candidatas mulheres. São pequenas coisas que eu estou dizendo que as empresas começam a adotar para tentar
melhorar o pipeline de mulheres até chegar no conselho. E eu concordo inteiramente, 100%, esse é um desafio enorme. A gente não atua tanto a WCD, como eu te falei, porque são muitos problemas e você tem que focar em alguns, mas eu tenho participado de vários eventos de empresas que estão trabalhando nisso e que me anima, olhando o copo meio cheio, né? Quase metade. Mas não sei, a Janda e o Fernando... Eu queria comentar uma coisa aqui. Eu acho que é tão invisibilizada a pauta racial no Brasil. Eu faço parte, e eu sempre, até como mentora para executivos, eu fiz parte de alguns programas de algumas organizações. Tem um programa de inglês que é aberto, ele não é só para a instituição, né? Que é o LIFT, que eu já conheço há alguns anos, que é promovido pelo Goldman, começou pelo Goldman, depois os demais bancos resolveram entrar e ajudar a patrocinar para ampliar o número de vagas. E, além do curso de inglês, tem a mentoria, né, para jovens de periferia, faz um recorte, eles participam de um processo seletivo para poder, na verdade, esse processo seletivo é para ver se eles conseguem participar do curso, se eles têm condições. Por quê? Porque você tem que pensar, era presencial, né? Tinha que pensar na condução, se essa pessoa iria conseguir participar, porque a realidade é outra. Não dá para você falar, a gente exige inglês no Brasil. Outro dia eu conversando com um estrangeiro, inclusive ele deu risada, ele fez assim, nossa, aqui vocês são mais rígidos do que a gente, né, lá fora. Então não dá para poder estar exigindo inglês fluente, né, quando só 5% da população fala inglês. É 5%. Então, assim, hoje a gente está fazendo uma brincadeira, e muitas vezes, conversei com outra, e assim, eu faço essa troca. Outro dia ela me falou, ela fez assim, me exigiram, eu fiz 3 reuniões. Participei de 4 reuniões. Então, assim, até onde, e eu não estou dizendo que não deve exigir ou não, mas até onde, na prática, isso vai ser utilizado no dia a dia. Se não for uma multinacional, talvez o cara não use nunca. A pessoa não use nunca. Então, assim, eu acho que aqui tem esse exercício da gente pensar efetivamente como fazer como dar essa oportunidade de começar a ter um olhar de todo o pipeline, Leila. E detalhe, eu tive experiência no setor público e eu escrevi muita legislação para isso, tá? Fui para a Assembleia para poder fazer política de política exclusiva, né? Pautar legislação, fazer regulamentação. Então, assim, a gente está precisando de falar de diversidade em todas as esferas, tanto na privada quanto na pública. Mas como é que você faz um reporte num GRI ou num relatório de ESG, de sustentabilidade, e aí vem lá materialidade social, e a pessoa não tem nada de diversidade para mostrar, porque hoje, se você faz um reporte, né, quem está acostumado, quem está na esfera de sustentabilidade sabe disso, um EASY, tem lá o pilar no social, tem a ponta de diversidade. Como é que essa empresa está imaginando? Diversity washing cai. Eu vi recentemente, ontem eu vi de uma startup, novamente, nosso processo seletivo super meritocrático, de novo, não tinha uma pessoa negra, e aí estou falando pretos e pardos. E a gente está em 2021 e toda hora a gente está falando sobre isso, né? Então, não tem mais espaço para dizer não tem oportunidade, as desculpas antigas, não tem pessoa qualificada. Não é verdade, tem muita gente qualificada. Muita gente qualificada. Não tem, eu não consigo avaliar na minha rede. Também não é verdade, né? Isso não está na minha meta, nos meus objetivos no curto prazo da empresa, é um assunto, a gente já tem diversidade. Onde, cara pálida? Na recepção e na cozinha ou no chão de fábrica, né? São discursos que efetivamente não cabem mais. E, de novo, pensando como o Fernando bem colocou, os investidores estão pautando outras coisas. Não dá mais para poder investir em empresa que tem uma mentalidade, porque aí passa por mentalidade modus operandi, né? Tem a questão de cultura, que está ali ainda engessada, achando que está tudo bem continuar da forma que ela está. Então, eu acho que esse é um ponto que não tem mais como a gente voltar atrás. Já virou papinho realmente de dinossauro, né? Boa, e acho que complementando, eu gostei muito de uma das
provocações que foi feita aqui, que, né, a gente está nesse momento do E, acho que complementando a visão, eu acho que também é essa visão do E, porque eu ia até, assim, acho que como consultora, né, tendo a ser muito, e a gente fez muito estudo também sobre o tema de diversidade na BEM, e fala que todo o processo de mudança, de diversidade dentro das empresas tem que começar com os fatos e dados. E aí uma das coisas que é interessante de olhar, exatamente para gerenciar essas expectativas, é entender, né, a sua cadeia, o seu processo de crescimento, o quanto que você tem, e entender até onde você consegue chegar fazendo mais do mesmo, e até onde você consegue chegar talvez mexendo exatamente nos critérios, que acho que foi um pouco das provocações que os três aqui fizeram. E a gente recentemente fez um trabalho como esse num escritório, uma empresa de serviços profissionais, né, que tem uma entrada que vai, né, de advogados até a sociedade. E assim, era bem claro que assim, eles há anos tinham uma entrada de advogadas mulheres predominante, enquanto, né, isso daqui não se refletia nos quadros mais sêniores. E isso daqui, o que estava acontecendo ao longo do caminho que você teria que mexer? Você teria que mexer em processos que eram vistos como meritocráticos, certo? E que, eventualmente, ao mudar alguns desses critérios que você consegue mexer, né, essa jornada. Então, acho que tem esse olhar de entender que, sim, a progressão é uma jornada, que algumas coisas levam tempo, não significa que você não talvez tenha que ter uma ambição para talvez maior para a base, sim, nos programas de trainee, programas afirmativos exclusivos, mas também deveria traçar alguma ambição, por exemplo, para os novos conselheiros, como o Fernando colocou, né? Que você sabe que na renovação você não vai mexer tão rápido, mas nos novos você deveria também pautar uma ambição, eventualmente uma meta, mesmo que não seja uma cota, uma meta, uma ambição interna bastante forte. Gente, eu vou pedir desculpas, eu sei que ainda tinha perguntas aqui em aberto, mas eu realmente queria ser consciente do tempo de todos vocês. Agradecer profundamente aqui os nossos três panelistas, Jandaracy, Leila, Fernando. Foi riquíssima a conversa. Já tive algumas oportunidades de ouvir vocês três e todas as vezes que a gente se reúne, eu aprendo mais também. Então, espero que também tenha sido muito proveitoso para todos os nossos participantes, sejam meus colegas do INSEAD, os colegas da PDEC, os colegas do WCD. Então, agradecimento especial também, né, toda a Nicole, que ajudou tanto na organização, no back-office aqui, para realmente fazer isso acontecer, e o Uras e o Rodrigo, que também, né, mantém viva a nossa associação aqui também. Com isso, eu também queria só passar um recadinho a pedido da Ana Adriana, nossa colega do PDEC, que, né, as mulheres que estão aqui assistindo e têm interesse de conhecer mais sobre a carreira de conselhos, estão abertas as inscrições da 6ª turma do Programa Diversidade em Conselho. É só acessar isso pelo site do IBGC também, temos múltiplos aqui que participamos disso, e é uma experiência riquíssima ter como mentores pessoas, né, como a Leila aqui, e tudo mais, e realmente é super, super rico. Tá? Então, um agradecimento a todos, e espero a gente poder contar com vocês aí em outras oportunidades para trocar também com esse nosso grupo de associados do INSEAD Alumni também. Obrigada pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada, Luciana. Obrigado, Antônio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.